Éfeso, a primeira igreja do livro do Apocalipse. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor com toda a sinceridade e de todo o coração. Para você que é especial e que precisa da porção de Deus todos os dias. Quem sabe uma cura, uma libertação, até mesmo uma providência do Senhor e quem sabe uma resposta. Com clareza e transparência, de maneira textual, expositiva e temática, passando para você milhares de informações, porque nós procuramos o melhor. Agora faça os 4C: curta, comenta, compartilha e contribua. Fazendo assim, nós vamos poder continuar fazendo mais e melhor. Agora vamos à palavra do Senhor. Irmãos, temos aqui a igreja de Éfeso, a primeira igreja do livro do Apocalipse. Está lá no seu capítulo de número 2. E quero trazer em especial os versículos de número 1 e o versículo de número 4. Porque nós temos aqui apenas um comentário bastante sucinto e resumido, onde você pode sim buscar mais informações. E talvez eu esteja falando para alguém que seja erudito em escatologia, especialista, e talvez eu esteja falando com alguém que nunca ouviu. Entretanto, estamos aqui para aprender e despertar o interesse pelas coisas de Deus, pela palavra do Senhor. Bem, a igreja de Éfeso, ela se deu no ano 33 a 100 depois de Cristo. O versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que o Senhor está chamando o líder da igreja de Éfeso de anjo. Eu logo entendo que quem trata com anjo é Deus. Então, quem trata com pastor é Deus. Pastor é problema de Deus. Ore pelo seu pastor, peça para que Deus dê a ele sabedoria para administrar a sua igreja e vamos em frente. Eles velam pelas suas vidas, ou devem velar, ou devem zelar pela sua vida e pelas suas igrejas. Aí diz a Bíblia: isto diz aquele que tem a sua destra, ou tem na sua mão direita as 7 estrelas, tem na sua mão as igrejas, e o 7 aqui é a tipologia da perfeição. O Senhor tem todas as igrejas dele na mão dele. E anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Glória seja dada ao nome do Senhor. E lá no versículo de número 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Bem, a igreja de Éfeso é a primeira citada, e eu quero deixar aqui também o seguinte comentário. As igrejas da Ásia, lá na Turquia, da Ásia Menor, elas tiveram a sua existência na sua época, na época de Paulo, na época do apóstolo João. As cartas saíram de Pátimos. Elas tiveram a sua existência naquela época, como também é a tipologia a existência da trajetória da igreja na terra, como também pode ser que haja uma tipologia de uma ou outra igreja nesse exato momento em que estamos falando na terra. Por exemplo, Éfeso abandonou o primeiro amor, e eu quero trazer apenas essa particularidade do capítulo 2 da primeira igreja. E aí, a palavra do Senhor, e aqui quero trazer as observações
da carta de João à igreja de Éfeso está nos versículos 1 a 7 do capítulo 2. E Éfeso, como já falei aqui, é a atual Turquia, no ano 33 a 100 depois de Cristo. Uma igreja, eu quero que você observe, uma igreja, primeiro, evangelística, se dedicou a disseminar o evangelho. Todo mundo queria estar em Éfeso, na igreja de Éfeso. Ela era desejada, ela cruzou as fases maravilhosas da sua época. E também acabou por se desviar. Viveu o poder de Deus e logo, pelas perseguições, acabaram então se desviando. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Todas as igrejas citadas estão na Ásia Menor. E o nome igreja em grego significa eclésia, ou então tirados ou chamados para fora. Todas as igrejas foram levantadas por Deus para brilhar. O Senhor, ele não funda igreja, ele não abre igreja para dar errado. Ao contrário, ele abre através dos homens igrejas para que elas disseminem o evangelho, para que elas venham pregar a palavra do Senhor, para que elas tirem para fora do mundo, trazendo para dentro da igreja adeptos para o cristianismo, para a salvação, arrancados lá de fora para servirem a Jesus dentro da igreja. E o Senhor, ele funda a igreja, ele chama obreiros, ele constitui obreiros, todos eles, todas elas para brilhar, para dar certo. É claro que nós sabemos que nem sempre é assim, mas precisamos considerar o livre-arbítrio. Todos têm livre-arbítrio. E no meio do caminho, alguns decidem tomar decisões e rumos errados. Mas eu quero lembrar a todos que anjo, e o Senhor, no capítulo 2, versículo 1, chama o pastor da igreja de Éfeso de anjo. Então, pastor é problema de Deus, cada um vai dar conta dos seus atos, de tudo aquilo que faz ou diz. E aí, essas igrejas, todas elas até hoje, elas são levantadas para dar certo, ok? Olha, eu vou pedir para você sempre observar os bons exemplos. Antigamente, nós falávamos, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje, nós vamos dizer assim, procure uma igreja que esteja pregando a palavra. Procure uma igreja que estejam lá dentro os dons do Espírito Santo. Que haja transparência e haja resultados. Aí, nós registramos aqui que elas possuem duplo significado, né? Eu diria triplo significado, porque, primeiro, elas existiram na sua época. Segundo, elas fazem parte da trajetória na Terra, cada uma delas. E terceiro, alguém pode estar vivendo a particularidade de uma delas, dentro do seu contexto, tá? E aí, nós temos aí o passado de todas as igrejas, o presente e o futuro. No caso da igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. Você lembra os primeiros momentos em que você teve dentro da igreja, que você aceitou Jesus, você saiu de lá entusiasmado, pregando a palavra do Senhor, querendo converter todo mundo? Aquela chama do Espírito acendendo dentro da gente? Você lembra o dia do batismo? Você lembra dos milagres que o Senhor fez? Você lembra de todas as coisas boas? Pois Éfeso experimentou isso e acabou abandonando o primeiro amor. Bem,
Eu quero parar por aqui e, na medida do possível, vamos trazer aí as outras igrejas. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer que você ficou aqui até o final. Quero dizer também que você é muito importante. Vou orientar você a continuar estudando e, se você sabe, se você entende, ensine também. Passe para frente tudo aquilo que o Senhor colocar na tua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.